A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz. Vamos começar com António José Seguro. Pressionou o Parlamento a propósito da resposta aos incêndios do ano passado, mas afinal a culpa é dos reitores e dos politécnicos. O gabinete do Presidente da Assembleia da República garante ao Observador que os grupos parlamentares já enviaram os nomes dos peritos para integrar a Comissão Técnica Independente para avaliar essa resposta aos fogos do ano passado. Esta manhã, em Morísia, em Arganil, o chefe de Estado lamentou o atraso nas nomeações dos 12 peritos que vão integrar esta comissão. Apontou António José Seguro o dedo diretamente ao Parlamento, mas o Observador apurou que, para arrancar, a comissão já só precisa dos nomes de 4 peritos que são designados não pelo Parlamento, mas sim pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. E foi na visita a uma aldeia do Conselho de Arganil que o tema dos incêndios entrou neste segundo dia de presidência de António José Seguro. O chefe de Estado esteve na aldeia da Morísia, pediu ao Governo que cumpra as promessas que fez sobre os apoios às populações afetadas pelos fogos do ano passado, apoios que ainda estão por chegar. E, sobretudo, quando se fazem promessas de apoio, é importante que essas promessas sejam concretizadas. O Sr. Presidente da Câmara acabou de me informar que ainda há apoios por concretizar em termos dos incêndios que ocorreram no verão passado. E que só no Conselho de Arganil estamos a falar de cerca de 4 milhões de euros. Eu serei um presidente exigente. Renovo essa exigência neste momento aqui, em Morísia, para que, de facto, as palavras na política possam valer e que isso reconcilie os portugueses com as nossas instituições. Depois de Arganil, António José Seguro esteve esta tarde em Guimarães para mostrar que a luta contra as alterações climáticas é um dos pontos prioritários do mandato enquanto Presidente da República. Guimarães é capital verde europeia e a esta hora está a ser recebido na Câmara do Porto pelo Presidente Pedro Duarte. Vasco Maldonado Correia agora em direto da Câmara do Porto. Esse discurso de António José Seguro terminou mesmo há poucos minutos. Terminou mesmo há pouco, Vanessa, e à semelhança do que tinha feito à passagem por Guimarães, acabou por fazer aqui um elogio à cidade que visitava, elogiou António José Seguro a cidade do Porto pelo espírito empreendedor, pela capacidade permanente de se reinventar e disse que, assim sendo, não faria sentido não estar aqui neste primeiro dia como Presidente da República, primeiro dia completo, claro, sendo que já antes em Guimarães tinha feito um exercício semelhante, apontando aí Guimarães como um exemplo a seguir pelo resto do país. Antes de António José Seguro, falou também o Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, que começou por criticar o que chamou do centralismo degradante, um tema que vai sendo trazido várias vezes também pelo autarca do Porto, e de seguida descreveu o novo Presidente da República como um interlocutor credível, moderado, no fundo com quem a cidade do Porto pode contar. Entretanto, a sessão aqui na Câmara Municipal do Porto já terminou. Houve aqui há pouco uma sessão de cumprimentos em que estava também, mesmo na primeira fila, Manuel Pizarro, uma das principais figuras do PS do Porto. Neste momento, António José Seguro recolheu com Pedro Duarte, está neste momento o Presidente da República a assinar o livro de honra da Câmara Municipal do Porto. Reportagem do Vasco Maldonado Correia a acompanhar este segundo dia de presidência de António José Seguro. Importa também falar sobre a reforma laboral. O Partido Socialista considera que a sugestão do líder parlamentar do PSD é de muito mau tom. Hugo Soares desafiou o PS a convencer a UGT a voltar às negociações. Desafio que caiu mal no seio socialista. No explicador da Tarde Política, o deputado Miguel Costa Matos criticou as insinuações de que o PS controla a central sindical. Estar a pedir a um partido que, de certa forma, convença a UGT ou insinuar dessa forma, como já fez o Primeiro-Ministro, que a UGT era de alguma maneira controlada pelo PS, é de muito mau tom.
E sabe uma coisa, acho que não ajuda às negociações. É importante termos melhores leis laborais, mas não se consegue chegar a um acordo quando este é o nível de recreio da escola que o PSD adota a negociar com o GT. Miguel Costa Matos, deputado do PS, apela aos social-democratas que sejam mais sérios e humildes na mesa das negociações. A resposta do PS é esta, a Hugo Soares, que tinha feito essa insinuação sobre a relação do Partido Socialista com a UGT. Era até muito mais, eu diria, bem visto por parte das portuguesas e dos portugueses, for esse o seu objetivo, de ter ganhos eleitorais, que o deputado Zé Luís Carneiro tivesse aproveitado hoje o dia para apelar ao Governo para voltar às negociações, de onde nunca saiu, mas apelar, por exemplo, à UGT, que nós sabemos tem uma tendência socialista muito vincada, que pudesse voltar às mesas das negociações, que pudéssemos voltar ao diálogo na concertação social. Hugo Soares, na abertura das jornadas parlamentares do PSD, encaminha no distrito de Viana do Castelo. Já o Chega lança outro tipo de desafio ao Governo sobre esta matéria. Rasgar o anteprojeto da reforma laboral e começar de novo. André Ventura culpa o que diz ser a teimosia do Primeiro-Ministro, da Ministra do Trabalho e do Ministro das Finanças pelo facto de as negociações sobre o pacote laboral não terem chegado a bom porto. Só há uma solução para esta reforma laboral. Para esta reforma que o Governo quer supostamente fazer sobre o trabalho. É rasgar e começar novamente. É a única solução que há para uma reforma que foi feita teoricamente para defender mais flexibilidade, mas acabou a atacar os trabalhadores, a gerar mais precariedade e a gerar mais incerteza mesmo nos próprios empresários. André Ventura, na sede do Chega, a reagir a esta falta de acordo, mas a dizer que o partido está disponível para negociar a reforma laboral e a apelar ao Governo que procure um consenso no Parlamento. Os partidos mais à esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, acusam o Governo de estar derrotado e isolado neste processo que chegou ontem ao fim sem acordo, com o Ministério do Trabalho e os patrões a acusarem a UGT de intransigência, o que a Central Sindical nega. Entretanto, o Observador apurou que o Primeiro-Ministro pode vir a tomar as rédeas deste processo. É o que diz ao Observador fonte do Executivo. Luís Montenegro pode não dar o processo por encerrado e chamar a UGT a São Bento. O Presidente da República também falou hoje sobre o Código Laboral e o que disse, Vanessa? Deixou apelos a consensos e também a um acordo equilibrado para alterar a legislação laboral. Numa outra polémica, os autarcas da margem sul do Tejo pedem para que a Ministra da Saúde não tenha uma decisão irrevogável sobre o encerramento das urgências de obstetrícia no Barreiro. O encontro ainda decorre a esta hora com os 9 presidentes de Câmara. Surge depois de 2 anos de insistência para com os diferentes governos. Antes da reunião, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal deixava algumas preocupações que estão a esta hora a ser discutidas com a ministra Ana Paula Martins. Frederico Rosa pede para que a decisão da ministra não seja taxativa. E nós acreditamos que a medida estrutural não é baseada em encerramentos. E lá está, mesmo a senhora Ministra ter dito antes da reunião que esta era a decisão e era, eu deixo-me usar, irrevogável, nós acreditamos que pode haver coisas irrevogáveis a bem da população e do diálogo, e disso nunca nos cansaremos de estar aqui assim. O também autarca do Barreiro pede que mais presidentes de Câmara se juntem a esta contestação, concretamente a autarquia de Vila Franca de Xira. Frederico Rosa acredita que os autarcas devem manter um diálogo contínuo com o Ministério da Saúde. Este encontro dura já há quase 3 horas. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 10 de março. O preço do gasóleo ultrapassou o da gasolina em 4 cêntimos. O Estado português ainda está a ganhar também com a subida dos combustíveis, apesar do desconto de 3,5 cêntimos no ISP que entrou em vigor esta semana. É um artigo assinado pela grande repórter de Economia do Observador, Ana Suspiro, que está em destaque a esta hora no site do Observador. O Ministério do Ambiente e Energia anunciou hoje que vai aplicar cerca de 60 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para criar maior flexibilidade e segurança na
rede elétrica. É um apoio para empresas privadas a produzirem eletricidade renovável para que seja possível depois instalar sistemas de armazenamento de energia elétrica, baterias que fiquem diretamente ligadas à rede. As empresas que beneficiam deste apoio têm 24 meses para implementar o sistema. Foi entregue na Assembleia da República uma petição para tornar a violação um crime público. A iniciativa intitulada Petição contra a Violência sobre as Mulheres conta com mais de 200 mil assinaturas. O mínimo para garantir que o tema seja discutido em plenário são 7.500 assinaturas. E terminamos com a Estrela Verde Michelin. Ricardo Conceição vai para Évora, para a Cozinha do Paço. Já lá foste? Estrela Verde Michelin? Estrela Verde Michelin. Não, Cozinha do Paço não. É distinguida com esta Estrela Verde, é uma cozinha do chefe Afonso Antas. Os prémios estão agora a ser atribuídos e o Observador está a dar conta de tudo em observador.pt. Vamos saber quem são os restaurantes e os chefes, quem são os chefes estrelados pela Michelin para o novo ano. A Vanessa Cruz vai regressar às 7h30.